nome é Ronan, sou agrônomo, sou consultor da Via Verde Consultoria. A gente está com a nossa sede em São Sebastião do Paraíso, né? E hoje vamos falar um pouquinho aqui com vocês sobre suplementação planejada, né? Pensando aí em poder vender mais arroba, mais cabeça de boi dentro da propriedade, né? Então, ter um maior desfrute e um rendimento de carcaça. Então, podemos fazer várias maneiras, né? Vários trabalhos dentro de uma propriedade. E a gente vai trabalhar esse tema aqui hoje, tentar mostrar um pouco de como a gente pode fazer, como que a gente pode trabalhar para ter resultados mais satisfatórios. Quando a gente entra dentro de uma propriedade, a gente precisa de ter alguns índices, né? Alguns fatores que acontecem, né? Dentro da propriedade. E aqui a gente apresenta alguns, né? Taxa de fertilidade, taxa de natalidade, desmame, taxa de mortalidade e a tão falada aí taxa de desfrute, né? Que é o nosso indicador direto de eficiência produtiva, né? O que a gente está comercializando, o que a gente está fazendo para o produtor colocar dinheiro no bolso, que normalmente acontece na venda de cabeças de boi, de gado, né? E arrobas de boi. E o que interfere diretamente nessa taxa de desfrute? Idade, né, de abate, quando a gente pensa em acabar de fazer a engorda dentro da fazenda. A idade de abate, quanto mais precoce a gente conseguir fazer, melhor é a nossa eficiência produtiva, né? Mais rápido a gente consegue abater esse animal. E isso também está relacionado diretamente com raça. A gente sabe que existem algumas raças que podem trazer um pouco mais de benefício aí dentro da parte da conversão, né? E então a gente tem que estar sempre muito atento a esses índices, a essas taxas, para que a gente tenha mão, tenha pé, ciência do que está acontecendo dentro da fazenda. Quando a gente fala em taxa de desfrute, né, indicando aí a produtividade da fazenda, a produção, existe uma fórmula aí, um jeito de a gente fazer esse cálculo e buscar o que a gente precisa, né? Dentro da nossa fórmula aqui, a gente tem aqui a nossa taxa de desfrute. Quando a gente pega o estoque final do nosso rebanho, né? Quando a gente fecha um determinado período, um ciclo de produção, né? A gente subtrai aqui pelo estoque inicial, porque entra aqui tudo que a gente comprou, né? E também a parte da venda. E a gente divide aqui pelo nosso estoque inicial, multiplica por 100 e a gente acha a nossa taxa de desfrute. O que é uma taxa de desfrute ideal para dentro de uma propriedade produtiva, né? Quando a gente pensa em cria, a gente tem que ter uma taxa de desfrute acima aí de 35%. É o mínimo que a gente quer trabalhar aí, seja esses 35%. Numa propriedade que trabalha com recria e engorda, em torno aí de 55% para cima. E dentro do ciclo completo, cria, recria e engorda, acima dos 45%. Isso para a gente poder ilustrar um pouco e a gente está ciente qual que seria essas taxas aí de venda de animal, né? Ou arroba. Ou seja, se a gente chegou no final do ciclo, a gente produziu lá 1.000 arrobas, a gente precisaria, dentro de um ciclo de recria e engorda, a gente teria que estar vendendo aí no mínimo uns 550 arrobas, né? Para a gente chegar aí nesse 55%, que é uma taxa interessante. Como saber, né, qual a melhor suplementação para a nossa propriedade? A gente pode criar várias estratégias, né, de suplementação para o rebanho. A gente pode optar aí pelo sal mineral, né, a tão famosa linha branca, né, que são os minerais os minerais prontos para uso, né, que a gente coloca no coxo lá e deixa no pasto. Tem o sal proteinado, né, energético, de baixo e alto consumo, e as rações aí para semi-confinamento. O que é o nosso objetivo de atingir com cada uma dessas opções? A gente precisa primeiro saber qual a categoria animal que a gente tem de maior produtividade, o que a gente tem na mão de animal e o que a gente deseja desse animal. A gente precisa de acabar ele rápido, a gente tem um prazo
preciso de acelerar, não preciso. A partir daí, preciso de fazer uma cria bem feita, uma recria bem feita. O que eu preciso de fazer? O que é a minha necessidade? O que é a minha demanda, o meu desejo, o meu poder de investimento, né, em cima. E eu também, a gente precisa, né, saber qual que é a nossa projeção de consumo. Isso também demanda o banho, né? Sal mineral linha branca. O que é o objetivo? Eu acho que, assim, quando a gente trata de sal mineral linha branca, a gente é o mínimo que a pecuária brasileira precisa de ter, né? A gente precisa de trabalhar é o básico, né? E a gente sabe que muita propriedade faz um uso muito mal feito, e a gente está aí a cada dia buscando essa melhoria, né? Buscar uma projeção de consumo. A gente sabe que de maneira geral, um consumo médio aí da linha branca de mamana caducano fica em torno de 50 a 80, 90 gramas por cabeça dia, né? Pelo menos isso é o que a gente almeja conseguir, né? Dentro do sal mineral linha branca, a gente às vezes usa o NaCl, né, que é o cloreto de sódio, como um controlador de consumo. E aqui umas dicas que a gente sempre busca, né? Buscar ter um coxo coberto, bem feito, de bom acesso, bem localizado, próximo de aguadas, né? De bebedouros. Temos que tomar cuidado para fazer esses coxos drenados, para não fazer acúmulo de água. E pensando no sal mineral da linha branca, a gente pensa aí em trabalhar aí, com a linha de coxo de 5 centímetros por cabeça. Quando a gente fala de sal proteinado, né, proteico energético, de baixo e alto consumo, o que é o objetivo? Além de melhorar a eficiência, né, da conversão alimentar, do capim que ele está comendo, ajudar a ter um melhor aproveitamento do pasto, ter uma melhor digestibilidade, o objetivo sempre é ganhar um pouco mais de peso mais rápido, né? E quando a gente fala de baixo e alto consumo, a gente pensa no consumo aí de 0,1 a 0,3 gramas aí por peso vivo. E projetando aí um ganho de 300 a 600 gramas aí, por dia. A gente sabe que tem produtos específicos aí para determinadas épocas do ano, né? Tanto para seca, para águas, cloreto de sódio, como calor de consumo. E precisamos trabalhar sempre aí com coxos cobertos, drenados, e pensando aí de 15 centímetros, em torno de 15 centímetros por cabeça, para ter um bom acesso, para ter um bom tempo de coxo. Ter um bom acesso à água, ser coberto, porque nesses proteicos energéticos vai ter a questão da ureia, não podemos deixar ocorrer acúmulo, né, de água quando fornecemos produtos que têm misturas com ureia. Um semi-confinamento, qual que é o objetivo? A gente ofertar uma ração, né, para que a gente possa fazer um acabamento e que tenha um bom ganho de peso, né? Muitas vezes pensando aí um pouco acima de 900 a 1 quilos por dia, tendo um bom pasto, tendo uma boa ração, né? E vai consumir aí em torno aí de 700 a 1 quilo, 700 gramas a 1 quilo de ração por dia. É o mínimo aí que a gente pensa em trabalhar dentro de um sistema de semi-confinamento, né? E com a projeção de ganho aí também em torno de 1 quilo, 900 gramas por dia. Precisamos pensar em coxo drenado e uma linha de coxo aí que tenha pelo menos aí uns 50 centímetros de acesso por cabeça. No caso desse coxo, a gente vê que tem acesso dos dois lados, a gente pode trabalhar com 25 centímetros de coxo. Quando a gente tem acesso só por um lado do coxo,
gente precisa de trabalhar em torno de, no mínimo, 40 centímetros, o ideal que seja aí em torno de 50 centímetros. Aqui, a gente vai mostrar um pouquinho, é um case, né, que a gente tem aqui dentro da Via Verde, comparando os sistemas, quando a gente trabalha aqui apenas com sal mineral e um proteico de baixo consumo trabalhando aí com 1 grama por quilo de peso vivo. A gente pensou aqui no preço atual médio, né, em torno aí que foi o que aconteceu nessa fazenda, preço de compra do bezerro de R$ 2.600, na média aí de 180 quilos, né, de peso vivo. O preço da arroba sai em torno de R$ 433, né? Aconteceu que o ganho de peso diário nas águas de 400 gramas no sal mineral e 580 no proteinado de baixo consumo. Teve 200 dias de período de chuvas. O ganho de peso diário no período seco não teve ganho de peso apenas no sal mineral, e a gente teve um ganho de peso em torno de 150 gramas a mais do que onde a gente só usou o sal mineral. Ou seja, então quando a gente, só de mudar, se a gente deu o sal mineral, a gente não teve ganho de peso, o gado apenas se manteve, isso já é um bom sinal. A gente não pode deixar no período de seca o gado emagrecer. E quando a gente usou um proteico energético de baixo consumo, a gente conseguiu ter um ganho aí em torno de 150 gramas por animal dia. Tem um período de secas aí em torno de 165 dias. Um ganho de peso anual, quando a gente trabalhou só com sal mineral, de 80 quilos, e o proteico energético de baixo consumo em torno de 140 quilos. Uma coisa que chama atenção é o tempo de pasto que esse gado fica depois da desmama. Quando a gente tratou os animais apenas no sal mineral, eles ficaram em torno de 48 meses no pasto. Quando a gente trabalha esse gado com 1 grama, 0,1% aí do peso vivo, com um proteico energético de baixo consumo, a gente já reduz quase que pela metade. Ou seja, é uma mudança que faz muita diferença no desfrute, né, na venda de gado, no tempo que a gente tem para a rodada de gado que a gente tem dentro da fazenda. Então, isso é extremamente importante e muito delicado. Aqui agora a gente faz um comparativo entre 3 sistemas. O sal mineral, proteico energético de baixo consumo, 1 grama por quilo, e um de alto consumo, pensando em trabalhar em 2 gramas por quilo. A gente vem aqui e vê meses no pasto, de 2 anos, 1 ano e pouquinho, aqui 1 ano e meio. Então, aqui a gente muda um pouco e a gente tem uma grande ganho em tirada de gado de dentro da fazenda, sobrando pasto para a gente trazer outros lotes de boi para dentro da fazenda. E aqui, o que a gente pode fazer é fazer uma comparação entre sal mineral, proteinado de baixo consumo, 1 grama por quilo de peso vivo, proteinado de alto consumo, 2 gramas por quilo vivo, e o proteinado de alto consumo, e depois a gente levando esse boi para acabar no confinamento. Aqui a gente não vai fazer análise do confinamento, mas a gente vai fazer análise aqui até o momento que a gente termina ele no pasto e vai fazer o acabamento no confinamento. A gente vê que quando a gente trabalha o mesmo boi, com as mesmas características, usando o sal mineral, 48 meses no pasto. Depois o baixo consumo, 27, alto consumo, 18 meses, e o proteinado de alto consumo, em torno de 13 meses. Aqui tem uma coisa que a gente trabalha com peso final de pasto, que esse animal, tanto do sal mineral, baixo e alto consumo, a gente pensa que em abater eles com 500 quilos.
Quando a gente vai levar esse boi para o confinamento, para fazer um acabamento melhor nele, no coxo, a gente tira ele com 420 quilos de peso vivo. Então, as características são as mesmas, a gente coloca um preço de compra, o que está acontecendo hoje, em torno de R$ 2.600 aí por cabeça, né? Sai num arroba aí em torno de R$ 433, e a gente tem toda essa alteração. E aí a gente fez uma análise técnico-financeira dessa boiada. A gente tem aqui os 4 sistemas que a gente trabalhou com eles. Peso médio individual, né? O que é esse peso médio individual? Isso aqui a gente pega o peso que foi feito o abate, com 500 quilos, e tira o peso que ele entrou na propriedade. Então, tivemos aqui esse peso médio aqui de 340 quilos de forma geral. No confinamento, como eu falei no slide anterior, a gente tira ele um pouco mais leve, porque a gente vai fazer o acabamento dele no coxo. Meses no pasto, foi o que a gente falou, saíram de 48 com sal mineral e fomos a 13, quando a gente pensa em levar para o confinamento. E aqui que está o que a gente quer hoje dentro de uma propriedade. Aumentar a taxa de desfrute. A gente vê que quando a gente está trabalhando só com sal mineral, a gente teve uma taxa de desfrute de 25%. Isso aqui é um sistema de recria e engorda. Quando a gente trabalha, vamos pensar no alto consumo, nem vamos falar aqui quando a gente termina ele do alto consumo e vai para o confinamento, somente no proteinado de alto consumo. A gente chega a atingir quase 70% de desfrute. É isso que a gente quer e é isso que a gente precisa, né? A lotação animal por hectares, a gente praticamente dobra. Então, imagina, você conseguir dobrar o teu rebanho para dentro da propriedade, isso é fantástico, né? Apenas alterando aqui a questão da suplementação. A gente consegue ter uma produtividade de arrobas por hectare ano, saindo de 3 arrobas e meia, indo para 39. Lógico que vai entrar aqui já o confinamento, mas quando a gente pega só o sal mineral com proteinado de alto consumo, a gente triplica. Então, é muito interessante. Quando a gente pensa que no lucro líquido por cabeça, a gente sai de R$ 1.040 do sal mineral, chegando aí a R$ 1.200 e R$ 1.300 com consumo, com proteinado de alto consumo. Aqui a gente tem uma rentabilidade, né, bem interessante, que a gente vai observando como que ela vai aumentando conforme a gente cria as nossas estratégias de suplementação. A gente sabe que tudo isso tem todo um custo e um investimento e que por hora, às vezes, chega a ser bem significante, né? Ainda mais a gente pensando no momento que a gente está passando, de alta de insumos. Então, isso impacta bastante na hora de fazer o investimento e de você ficar ali com aquele capital investido num produto, né, para ter o consumo e desfrutar isso logo mais à frente, né? A gente vê que um faturamento total de vendas, quando a gente pensa em sal mineral, a gente sai de 2 milhões e 15 mil. Essa fazenda, ela tem aqui, a gente pensa nos animais totais da área, aqui em torno de 1.500 animais, né? É uma fazenda de 1.133 hectares de área livre. Então, a gente tem um faturamento total de 2 milhões com lucro líquido de 390 mil. Quando a gente pensa em fazer o confinamento durante um ciclo, a gente vai para 15 milhões e 400 de faturamento por um lucro líquido aí de 2 milhões e 800 reais. Então, a gente sai de praticamente 400 mil para 2 milhões e 800. Tudo isso mostra quanto que é importante a gente criar uma estratégia de suplementação, né, para o rebanho. A gente vê
um ganho muito absurdo, né? Mas tudo isso a gente não consegue fazer assim do dia para a noite e também sem algum acompanhamento. A gente precisa de ter algum acompanhamento para a gente criar a estratégia correta, o produto correto e fornecer no momento correto. Uma coisa que chama bastante atenção aqui dentro dessa análise é o custo, né? O custo por hectare ano. Né? Quando a gente trabalha num sistema, vamos dizer assim, tradicional, a gente tem um custo aí de R$800 por hectare ano. Quando a gente já pensa lá no confinamento, que é aquilo que a gente estava conversando agora, o quanto que aumenta, né, o custo. Então, precisa de criar estratégias bem feitas, porque também não é de forma amadora que a gente pode sair de um uso de sal mineral e ir para um alto consumo, pensando em terminar num confinamento. E uma coisa que chama bem a atenção, o que a gente falou, que eu acho que vale destacar de novo, a gente pensa em trabalhar, como a gente falou, no sistema de recria e engorda, em torno de 55% da taxa de desfrute. No nosso sistema aqui, quando a gente pensa em sal mineral, a gente está nem a metade do que a gente almeja. Quando a gente pensa em proteinado de baixo consumo, a gente já melhora um pouco. Quando a gente passa de alto consumo, 2 gramas aí por quilo de peso vivo, a gente já atinge uma taxa bem confortável, bem desejável, e isso com certeza vai botar bem mais dinheiro no bolso do produtor.